Era 1988 e o Brasil vivia uma grande crise econômica. Para muitos, o culpado era o José Sarney, o então presidente do Brasil. E o maranhense Raimundo Nonato Alves da Conceição acabou perdendo a cabeça em setembro daquele ano, protagonizando um dos momentos mais assustadores da aviação brasileira. Raimundo Nonato embarcou em uma das escalas realizadas no aeroporto de Confins. Sua ideia era sequestrar o avião e atirá-lo contra o Palácio do Planalto, em uma forma violenta de protesto contra o governo Sarney. Como os aeroportos da época não contavam com equipamentos de raio-x e detectores de metal, medida que só foi adotada após os ataques de 11 de setembro, foi fácil para que o maranhense entrasse no avião armado. O rapaz se levantou do seu assento e partiu em direção à cabine. Um dos comissários tentou impedir a aproximação do criminoso, que disparou e acabou atingindo o funcionário de raspão. Ao perceber que havia algo estranho acontecendo dentro da aeronave, o piloto trancou as portas da cabine. Infelizmente, isso não foi suficiente para coibir a ação de Raimundo. Irritado, o criminoso passou a disparar contra a porta. Um dos tripulantes acabou sendo baleado. O sequestro foi anunciado assim que Raimundo ganhou acesso à cabine, ordenando que a rota fosse desviada para Brasília. Além do risco de ter um homem armado dentro da cabine, o comandante Fernando Murilo precisou lidar com a possibilidade real da aeronave não ter combustível suficiente para alcançar a capital brasileira. Por isso, ele não pensou duas vezes antes de acionar, por meio do transponder do avião, o código 7500. A Força Aérea Brasileira agiu imediatamente, enviando um caça para acompanhar o voo. Ao pegar o rádio para confirmar a alteração, o copiloto Salvador Evangelista foi brutalmente assassinado pelo sequestrador com um tiro na cabeça. Raimundo ordenou que o comandante se dirigisse ao Palácio do Planalto. Mas Fernando percebeu que havia muitas nuvens abaixo e tentou ganhar tempo, impedindo que o sequestrador tivesse contato visual com o palácio. O comandante colocou em prática uma arriscada manobra, chamada de tunô, dando um giro de 360 graus. Sem sucesso e com o sequestrador ainda de pé, Fernando jogou a ponta do avião para baixo, passando a descer em parafuso. Nesse momento, Raimundo perdeu o equilíbrio e acabou caindo no chão. Com um criminoso atordoado tentando se levantar, Fernando conseguiu pousar a aeronave em Goiânia. Assim que tocou a pista, o Boeing parou de funcionar por falta de combustível. Assumindo o controle do rádio, Raimundo exigiu um outro avião para concluir seu plano de chegar até Brasília. No momento em que Raimundo estava entrando na aeronave, o atirador disparou contra o criminoso. O que ninguém esperava é que o tiro não acertaria Raimundo. A partir do disparo, houve uma intensa troca de tiros na pista do aeroporto. O confronto acabou com o comandante sendo atingido na perna e Raimundo sendo neutralizado pelos policiais. O sequestrador foi atingido 3 vezes, mas nenhum tiro foi fatal. Mesmo assim, ele morreu no hospital algum tempo depois. Segundo o atestado, o sequestrador faleceu em decorrência de um quadro infeccioso por ser portador de anemia falciforme, uma doença congênita. Fernando Murilo de Lima e Silva entrou para a história como um dos maiores heróis da aviação brasileira por conta da maneira como lidou com a situação. O comandante faleceu em 2020, aos 76 anos, por complicações cardíacas e diabetes. Por fim, o piloto Fernando conseguiu salvar 104 vidas e evitou que tivéssemos um 11 de setembro, muito antes dos Estados Unidos. Ele, no entanto, nunca recebeu um agradecimento oficial da presidência do Brasil pelos seus feitos, mas disse: ele nunca me dirigiu a palavra, nunca me agradeceu,
mas não tenho mágoa. Estou tranquilo com minha consciência e sei que fiz meu papel.